aqui em Floripa, indo para São Paulo. A gente vai pro Dual, vou encontrar também com o Maicão, o Isa, toda a galera da Rocket. E uma das coisas que eu não percebi é que quando a gente foi comprar o voo, o horário que a gente foi pegar, 1h15, era um dos horários mais baratos. A gente falou, cara, vamos pegar esse horário, né? Um horário bom para viajar. E a gente esqueceu da tabela de jogos do Brasil. Vai cair bem em cima do jogo contra a Suíça agora, 1h15. Então a gente vai a 1h, na verdade, o voo é 1h15. Então a gente vai ter que assistir o jogo de dentro do avião mesmo. Então é isso. Uma das coisas, enquanto eu tô aqui esperando o nosso voo, que eu tava dando uma olhada essa semana, é que, eu não sei se vocês viram, mas o Dino começou a dar suporte a mais de 1,5 milhão de módulos do NPM com a última versão. Ou seja, a gente pode praticamente pegar uma aplicação qualquer em Node, portar ela para Dino, começar a rodar ela através do Dino. É só a gente prefixar todas as importações dos módulos utilizando NPM 2 pontos. Isso é massa demais, porque usar o Dino não só traz mais segurança, mais performance, mas a gente também consegue não utilizar a pasta Node Modules, ou seja, ter a parte de resolução e instalação de dependências feita de forma totalmente automatizada pelo Dino. Mas outra coisa muito massa é que a gente começa a ter mais possibilidades de deploy da nossa aplicação. Porque o Dino, assim como o Cloudflare Workers, Fastify Edge e várias outras soluções, a Vercel também, eles mudaram a forma que a gente lida com chamadas HTTP dentro da nossa aplicação para usar o padrão da uma Web API, né, da Fetch API. Ou seja, a gente tem uma padronização na forma que a gente trabalha com requisições e respostas, tanto no browser quanto dentro do back-end. E assim a gente consegue publicar a nossa aplicação Dino, seja num Dino Deploy da vida, ou a gente pode pegar o mesmo código e publicar em soluções como o Cloudflare Workers. Tanto essa quanto o Dino Deploy são soluções que rodam na Edge. Se você não sabe o que é Edge, ou se eu estou falando muita coisa confusa aqui, a Edge, inclusive, eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui no canal do YouTube da Rocket City para falar sobre Edge Computing, que é computação na borda ou computação na ponta, que nada mais é do que você conseguir rodar a sua aplicação mais próximo do usuário. Ou seja, a latência ela é muito pequena, e eu acho que esse é o futuro, pelo menos para a grande maioria das aplicações web. A gente não precisar se preocupar com nada de servidor, com nada de configuração. A gente só faz o deploy da aplicação e esquece do resto, ela sai escalando de forma totalmente automatizada, pelo menos na parte do código, né, da aplicação em si. Banco de dados e tal já começa a ir para outra área, mas eu acho que o futuro é esse e já está acontecendo. Olha só, dando uma olhada aqui no próprio blog do Dino, tem um post que saiu recentemente sobre o Dino integrando com Prisma, Mongoose, Apollo, que são ferramentas que a gente comumente usa dentro do Node. E o Prisma era uma ferramenta que, particularmente, assim, até um bom tempo atrás era muito difícil integrar com o Dino, ou praticamente impossível, não existia um suporte. E essas ferramentas, que são ferramentas muito famosas na comunidade, principalmente o Prisma e a Apollo, a gente usa bastante aqui na Rocket, começaram a dar suporte para o Dino, assim. E outra coisa legal da gente ver é frameworks como, por exemplo, o Fresh, que eu não sei se você já conhece, surgindo dentro da comunidade Dino, né? O Fresh, ele é um framework desses estilo Next da vida, e o Fresh, ele já trazia um funcionamento que foi trazido para o Next há pouco tempo atrás, que era a hidratação parcial de alguns componentes, ou seja, tu consegue dentro do Fresh dizer exatamente quais componentes eles vão ser totalmente server-rendered, ou seja, eles não vão ter qualquer tipo de interação do usuário via client-side, né, no JavaScript, ou seja, toda a interface é gerada pelo server e nunca mais vai ser modificada, digamos assim. Ou tu consegue dizer exatamente quais componentes vão ser retornados do back-end como como componentes interativos, né? Então, isso é massa pra caramba, porque traz bastante flexibilidade e é algo que o Next introduziu na última versão e o Fresh já tem há quase um ano aí dentro. E toda a parte que a gente vê desse movimento dos novos frameworks como Astro, Remix, o Quick, né, de não enviar JavaScript, né, não ship JavaScript para o client por padrão, então só quando o usuário pede. E não tem build step, porque como ele roda com o Dino, ele não precisa converter TypeScript, ou seja, não existe build. Ao subir teu código, é só executar ele. Então a gente tem um processo de CI muito mais rápido. Isso aqui é muito legal, tem várias coisas surgindo. E a plataforma do próprio de deploy do Dino, que tá muito legal, eu cheguei a testar bastante. E ela é muito parecida com Cloudflare Workers, né? Só que a diferença real que eu vi dos Cloudflare Workers é que
a plataforma de deploy do Dino, ela tá mais pronta para APIs REST ou GraphQL, enquanto que Cloudflare Workers está mais ainda beta para esse tipo de aplicação, porque eles acabam limitando bastante a quantidade de deploys que a gente faz e o tamanho do código. Então, cara, assim, eu acho que 2023 vai ser um ano bem massa pro Dino, e é uma das ferramentas que eu vou procurar estudar bastante. Quem sabe a gente não desenvolve um projeto juntinhos, né? Tripulação, estamos próximos a decolar. Já cheguei agora aqui em São Paulo, depois de 5 horas no avião, já estou aqui com a minha amiga Valks, Tiagão e Rodrigão. Tu não é o quê? É mais do que amigo. É friends. E pessoal, por que eu sumi? Por que eu sumi? Não, ninguém sabe que eu sumi, né? Porque já tá aparecendo esse vídeo depois da continuação do vlog, então não sabem que eu sumi, mas na verdade eu sumi. Porque minha bateria acabou e eu não trouxe carregador de bateria. E o Thiago conseguiu encontrar um carregador de bateria pra mim. E o ponto é, o meu voo não pousou em São Paulo como eu achei que ia pousar. Era pra ser um voo de 40, 50 minutos. Durou mais de 5 horas, porque São Paulo tá uma chuva que eu não sei da onde saiu essa chuva. Brasil todo, na verdade, né? E eu fui parar em Curitiba, porque o avião teve que pousar em Curitiba, pra depois voltar pra São Paulo, então durou quase 5 horas, cheguei cansado pra caramba, não queria saber de gravar vlog, gravar vídeo nenhum, então eu só guardei tudo, fui descansar. E cá estamos, do Wile, Rodrigão preparando aplicação pro Ignite. conteúdo pro Ignite. O que é essa aplicação aí? A gente está fazendo aqui, codando, sabe a wallet do iOS? A pessoa pode cadastrar os cartões de crédito. Mostra a tua wallet verdadeira pro pessoal ver como é que é. Peraí. Não, brincadeira. E, legal, isso aí é pro Ignite. Pro Ignite, para os alunos do Ignite. Em cima dessa aplicação vai ter animação, microinteração. Bem massa. Brabíssimo, cara. E, galera, estamos aqui no Duai. Vamos dar uma olhada nos bastidores. Enquanto eu me filmo, o Thiago me filma. E eu filmo o Thiago. E agora vamos ver aqui nos bastidores com quem que a gente vai conversar. Temos aqui ele. Temos aqui ele. Temos aqui ele. Pode me ajudar, boa. Adorei. Manda um salve aí pro pessoal. Salve galera, Mike Brito na área, o que é que tá rolando? O vlog? É um vlog do Diegão? Bastidores do Duai. Ô galera, e aí? Tão gostando? Do Ion? É isso aí. Perfeito. Temos aqui também... Quem? Meu Deus! Eita! Não sei se deu pra ouvir no vlog, mas... Mas tá chovendo. Fer, manda um oi pro pessoal. Oi, gente. Brenda, tem que mandar um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal, bem? No Discord. Luiz Leão, Oi. da Twilio. Oi, gente, tô falando que vamos fazer chorar, tá? Se eu chorar. Quem vai te fazer chorar? Não sei, alguém falou. No conteúdo do Duai? Alguém falou que vai fazer chorar. Tô só esperando. Mas o Duai é- Até beber água agora. Vai ser uma homenagem? Chorar o quê? A parceria? Manda um oi, Nanda. Fala, galera. Deixei o Fala Dev pra você. Só fala, Fala pro galera. pessoal o que é isso aqui. E vocês baterem no leão. É um isqueiro. E o lugar que os porcos ficam? Isqueiro. É um pouco xenofóbico botar isso no vlog. É, né? Valks, vai cortar isso? Temos aqui também... Isa, manda um oi pro pessoal. Oiê! E... Tchau. E aí? É isso. Pô, você vai parar de me filmar enquanto eu filmo? Ah, eu quero fazer stories. É isso. Logo voltamos com mais detalhes. Deixa eu dar um pouquinho de spoiler aqui do Dwight. Vou te mandar agora, hein, Brendinho? Discord. Spoiler? Tô fazendo bastante stories. Perfeito. Só por cima, só por cima. Na verdade, quando vocês estão vendo esse vlog, provavelmente já viram o Dwight, né? Então não tem muito que dar spoiler, não. Apesar de eu estar aqui no Dwight... Agora sim. Apesar de eu estar aqui no Duai, já estamos inclusive aqui no segundo dia de evento, eu queria mostrar um exemplo de como que o Dino está funcionando com o NPM. Então, a gente vai tentar desenvolver um projetinho rápido aqui, usando uma das tecnologias que a gente comumente usa aqui na Rocket,
Eu pensei em usar o Prisma, mas o Prisma dependeria de eu subir um banco e tudo mais. Eu queria que fosse um exemplo fácil para quem estivesse aí assistindo o vídeo também conseguir fazer. Então a gente vai construir uma API em GraphQL utilizando Apollo dentro do Dino. E para isso, duas coisas são muito importantes, né? Que já tem o Dino instalado. E também como eu vou fazer o deploy dentro do portal do Dino, né? Do Dino Deploy, precisa ter a CLI também instalada, que é a Deploy CTL, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa aqui é a CLI para fazer deploy lá dentro do Dino. E aí vamos lá. Então, seguindo aqui até o próprio blog que eles falam da integração do Dino com essas ferramentas do NPM, aqui dentro tem um exemplo utilizando Apollo. Então a gente vai começar criando aqui o nosso projeto. Eu vou chamar de Dino Apollo. Opa, Dino Apollo. Vou abrir isso aqui no VS Code. E a gente vai criar aqui basicamente a estrutura de um projeto Dino em si. O Dino, ele não precisa aqueles arquivos que a gente precisa num projeto Node. Ele não precisa da configuração do TypeScript, porque ele lê TypeScript por padrão. Ele não precisa de package.json, porque as dependências são resolvidas automaticamente conforme o código é executado. Então a gente vai basicamente seguir somente aqui a configuração do próprio Apollo. Então criar os arquivos que a gente precisa para o Apollo em si. Basicamente a gente vai ter então o schema, os resolvers e o main. O main vai ser o script principal, pelo que eu estou vendo aqui. O schema vai ser basicamente o schema da GraphQL, da nossa aplicação. E no schema aqui, ele não vai colocar syntax highlighting, até porque eu não estou usando o GQL aqui, mas se eu não me engano no VS Code tem algumas formas da gente definir até por comentário que isso aqui é GraphQL. Eu não lembro exatamente como é que fazia para definir isso, mas bom, tudo bem, tanto faz. Aqui a gente está definindo um único type, né, que é um único model da nossa aplicação, uma entidade chamada Dinosaur, e ela tem um nome e uma description, e duas queries, uma que lista todos os dinossauros, e uma que lista um dinossauro específico baseado no nome. Show de bola. A gente vai criar os nossos resolvers aqui. Perfeito, então a gente tem dois dinossauros, o Ardonyx e o Abelisaurus. É isso. Temos os resolvers com as duas queries, essa que retorna todos os dinossauros, e essa aqui de baixo, que dado um argumento que é o nome do dinossauro, ela retorna o dinossauro com aquele nome. Tá. E o script main agora, a gente pode ver que a gente tem algumas dependências que dependem do NPM. E aqui está dando erro, né? Por quê? Porque a gente não rodou o Dino nenhuma vez, então ele não consegue encontrar essas dependências, não consegue resolver as dependências e, obviamente, acaba acusando erro, né? Então, a gente vai ter que criar o ambiente da nossa aplicação aqui e tudo mais, rodar pelo menos a aplicação uma primeira vez para ele configurar. E aqui a gente vê também que todas as dependências que a gente está importando do NPM, elas têm um prefixo NPM, 2 pontos. Então aqui eu posso utilizar qualquer dependência do NPM e a versão da dependência ela já é informada aqui no momento da importação. Quando eu tenho uma dependência no Dino que ela vai ser utilizada em vários arquivos, eu consigo até repassar isso, digamos, dar um nome para a dependência para reaproveitar a versão, né? A gente tem a mesma versão em todos os arquivos, mas não é o ponto aqui agora, o ponto não é necessariamente a gente falar sobre Dino especificamente, e sim a gente falar sobre o uso das dependências do NPM dentro do Dino. E aí, teoricamente, a gente consegue rodar o nosso projeto já com o Dino. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ele está dando um errinho aqui dentro. Invalid package specifier npm Apollo server standalone. Did you mean to write npm Apollo server 4.1/standalone? Será? Não sei. Deixa eu ver se eu consigo botar talvez a mesma versão que eu estou usando. Tá, ele está baixando Apollo Server. Ele vai fazer o download das dependências. A minha internet aqui não está das melhores, então vai provavelmente demorar um pouquinho. Mas show, ele falou que já está rodando o projeto na porta 8000. Então vamos abrir aqui.
já iniciou o Apollo Server. Aqui já está as nossas duas queries. Então, dinosaurs e dinosaur. Vamos escrever aqui, basicamente. Então, query. Eu quero encontrar todos os dinossauros. Deles eu quero trazer um nome. Então, run. Já trouxe aqui. Vamos reescrever aqui agora essa query buscando um dinossauro específico. Então, a gente tem que passar o nome do dinossauro que a gente quer encontrar. Por exemplo, esse aqui. Eu quero retornar a descrição dele. Show. Já está retornando. Se eu quero retornar alguma informação a mais, por exemplo, o nome, já está retornando. E agora, o que a gente vai tentar fazer é o deploy dessa aplicação. Então, para isso, eu vou utilizar o deploy CTL do próprio Dino, do Dino Deploy, né, da plataforma. E aqui no deploy CTL, a gente pode simplesmente rodar. Se eu não me engano, só com o deploy... ele não vai fazer as perguntas. Eu achei que ele ia fazer as perguntas, mas a gente tem que pelo menos informar o entry point, que é o arquivo principal. E o project, pelo jeito. Então o projeto eu vou chamar de Dino Apollo. Vou dar um enter aqui. O projeto não foi encontrado, então provavelmente eu preciso criar o projeto antes, na plataforma de deploy do Dino, antes de prosseguir. Então, new project, empty project. Show, já tem o nome aqui do projeto. E agora eu copio. Colo aqui. Já está fazendo deploy da nossa aplicação. Ele deu um failed module not found. Tá, show. Então eu vou ter que instalar as dependências do Dino. Dino install dependencies. Eu não lembro exatamente, faz muito tempo que eu usei o Dino em si. A gente consegue criar um arquivo chamado deps, mas não é isso que eu quero. Dino run. Tá. npm modules, talvez. Tá. Eu não lembro o erro que ele tinha dado. Tá. A plataforma do Dino Deploy, pelo jeito, ainda não tem suporte para rodar módulos NPM, mas aqui até tem um tutorial de como rodar a aplicação com módulos NPM em outras aplicações, pelo jeito, dentro de ambientes serverless, né? Na Edge a gente ainda não consegue rodar o NPM, provavelmente é uma adição que a gente vai ter em breve aí dentro. Mas, bom, pelo menos a gente conseguiu testar e validar que a gente consegue rodar uma dependência como o Apollo, que é uma dependência mais complexa do mundo do Node, né? Dentro do Dino, sem problema nenhum. Eu particularmente acho que é bem promissor a gente começar a usar cada vez mais o Dino, principalmente em 2023. Eu acho que vai crescer bastante, principalmente com as compatibilidades que eles estão trazendo com ambientes e com ferramentas que a gente já está acostumado a usar no dia a dia, programando com Node, assim. Mas, cara, queria saber também tua opinião. Deixa aí nos comentários o que tu acha. Se o Dino está indo por um caminho que vai fazer sentido a gente utilizar cada vez mais, ou se não, né? Tu acha que o Node ainda vai continuar sendo a opção principal ao longo dos próximos anos? Acho que é legal a gente começar a discutir sobre isso, assim. Mas eu vejo que o Dino, de quando ele foi lançado para agora, assim, mudou muita coisa e está muito mais palpável a utilização do Dino em si. Eu começo a ver um monte de ferramenta, como por exemplo, nesses dias eu estava utilizando o Upstash, que é uma ferramenta bem legal que ela traz Kafka, Redis e o QStash, que é um sistema de filas para ambientes serverless. E se a gente vai na documentação deles, os exemplos e as SDKs, elas já têm
deixa eu ver se eu consigo... Elas já têm exemplos rodando tudo dentro do Dino também. Então deixa eu ver se eu consigo... Cloudflare Workers... não lembro se era do Redis que tinha. Mas Dino... não eram exemplos, eram SDKs. Overview... Cara, eu importava a SDK e ele já me falava se eu queria importar para usar no Dino ou se era... Aqui, ó, eu acho que é em Serverless Functions, na verdade. Aqui dentro ele tem toda a parte de configuração com o Dino. Não sei onde é que eu tinha visto, mas eu já vi vários módulos. Cara, eu tô muito louco? Não, eu não tô louco. Pô, podia ter uma busca aqui, né? Mas basicamente eu tenho um exemplo completinho de usar a SDK do Upstash dentro do Dino. Então eu acho que é algo que vai crescer bastante. Mas vamos testar. Cafezinho na mão. E vamos dar uma volta no Duile. Abras. Oi, olá. Deixa uma mensagem para os teus seguidores. Os meus seguidores. Um abraço para todo mundo. E chegou o mês de dezembro. Seja incrível. Final de ano. É isso? É isso. Achei um pouco fraco, mas... Diego, eu tô com aparelho. Sério, eu não consigo falar muito bem que eu tô com aparelho. É isso, pessoal. Eu vou melhorar. Inclusive, enquanto eu... Deixa eu arrumar aqui. Enquanto eu gravava o conteúdo ali sobre Dino, eu lembrei que ontem entrou um cachorro aqui. Mó maluco. Eu lembrei que ontem, quer dizer, depende de quando você tá vendo esse vídeo, mas ontem, no momento que eu tô gravando esse vídeo, anteontem, rolou o AWS Reinvent, que é um evento da AWS que eles lançam várias novidades da plataforma. E uma das maiores novidades que, tipo, deu uma aquecida geral, assim, no mundo, principalmente, eu acho que não é JavaScript em geral, mas pelo menos é um mundo que eu acompanho muito, né? O ambiente de Next e Remix é que eles lançaram uma feature para dentro do ambiente da Lambda, que é hoje o ambiente mais utilizado para funções serverless no mundo, que é o Snap Start, se não me engano. Snap Start, ele basicamente reduziu drasticamente o cold start das funções Lambda. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente faz o deploy de uma aplicação utilizando um modelo de computação serverless, a gente tem um problema muito comum nisso, que são os cold starts, que é o seguinte: a nossa a máquina, né, virtual, digamos assim, o container, né, que executa nosso código, ele basicamente vai ser criado somente quando a gente executar esse código. Se o nosso código ficar muito tempo sem executar, se a nossa aplicação ficar um tempo ali sem receber requisições, essa aplicação ela é, digamos, removida totalmente, e a próxima requisição que chamar a nossa aplicação, ela passa por um processo de cold start, que ela precisa fazer todo o processo de inicialização. Isso acabava às vezes demorando muito, fazendo uma função simples, REST, no ambiente serverless, demorar 3 segundos para executar. Isso era muito ruim. E isso foi reduzido drasticamente agora com o Snap Start. E, cara, redução do cold start é uma parada que torna serverless algo ainda mais palpável. E eu vou repetir, eu já falei isso milhares de vezes esse ano. Se você ainda não aprendeu o que é serverless, tem vídeo aqui no canal. Se você nunca nem utilizou, nem conhece como que isso funciona por baixo dos panos, dá uma olhada nos vídeos, porque eu vejo em 2023 e a partir do próximo ano, cara, muito mais forte, sendo meio que quase um modelo de computação tradicional para aplicações, deixando modelos utilizando arquiteturas mais complexas, usando Kubernetes, qualquer outro tipo de estrutura mais complexa de infra, como sendo um modelo secundário para a maioria das aplicações, principalmente aplicações do dia a dia, sejam APIs, sejam projetos front-end. Então dá uma olhadinha nisso, porque tem bastante coisa. Eu vou continuar tomando meu café aqui e conversando com a galera.
Expand your mind. E eu vou ficando por aqui. Não esquece que se você curte esse tipo de vídeo mais vlogzão, deixa um comentário aqui embaixo do que você gosta desse formato e também para eu fazer mais vídeos assim. Porque é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, um formato que eu quero voltar a fazer aqui no YouTube, ainda mais trazendo um pouco mais de novidades, trazendo um pouco do dia a dia. E eu queria trazer alguns vlogs, inclusive, mostrando o meu dia a dia, como que eu preparo as aplicações para dentro de um Ignite Lab, do NLW, como que eu tenho ideia das aplicações que a gente leva lá para dentro, e também um pouco dos conteúdos que a gente está preparando para dentro do Ignite. Então, se você gostaria de ver esses conteúdos, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Grande abraço, tchau!